Paz do Senhor, irmãos. Amém. Glória a Deus. Gostaria que você se colocasse de pé. Estamos nesse dia para aprender da presença do Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de 2 Coríntios. Capítulo 4, a partir do versículo 16. 2 Coríntios, capítulo 4, a partir do versículo 16. Amém? Amém. Diz assim: por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso exterior se desgaste, o nosso interior se renova dia a dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem. Porque as que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu estava pensando, o Senhor está falando no meu coração acerca do reinado, da nobreza, né? Quando nós analisamos, por exemplo, a vida da rainha da Inglaterra, as pessoas que cercam ela, os familiares dela, existem normas que eles precisam se sujeitar a viver. Tanto que teve até membros, recentemente, que abandonaram a nobreza porque não aguentaram viver segundo essas normas. E quando a gente só olha para as regras, a gente pensa assim, deve ser muito chato viver dessa forma. Só que essas pessoas estão se preparando para reinar sobre uma nação. E o Senhor trouxe ao meu coração que todos nós estamos sendo preparados para reinar. A palavra diz que assim como Ele morreu, nós morremos com Ele, e assim como Ele reinará, nós reinaremos também. Talvez se a gente olhar só para as situações que nós vivemos, para as tribulações que nós vivemos, a gente vai achar que é muito difícil, é muito cansativo ser cristão. Mas se você pensar que o Senhor está te preparando para reinar, você precisa viver sobre isso se você quiser reinar, se você quiser pertencer à nobreza do Senhor. E você foi escolhido, você foi chamado. Esse louvor nós vamos entoar já. Ele diz assim: tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é a nossa herança. Só que se nós quisermos receber e viver para a glória do Senhor, nós vamos ter que passar por essas leves e momentâneas tribulações. Mas nos nossos olhos tem que estar que elas preparam-nos para glórias muito maiores, para coisas que nós nem podemos pensar. O irmão Diego sempre gosta de falar aqui que muito além daquilo que nós vimos, podemos ver ou pensar ou ouvimos, o Senhor tem preparado para nós. E eu gostaria que você fechasse os teus olhos. Eu sei que o tempo é difícil, as situações são difíceis e às vezes a gente pensa, até quando, Senhor? Mas em algum momento o Senhor vai nos chamar para reinar com Ele. Em algum momento nós reinaremos. E tudo que você está vivendo nesse dia está te preparando para esse momento. Então vamos agradecer ao nosso Deus. Pai, nós te louvamos, Senhor Jesus, de todo o coração pelo privilégio de sermos escolhidos para te servir. Por sermos escolhidos, Senhor Jesus, para carregar a tua glória, Senhor, nesse tempo. Eu sei que muitas vezes nós cansamos, nós desanimamos, Senhor Jesus, mas sempre renova no nosso coração essa alegria, essa certeza de que toda leve e momentânea tribulação vai produzir na nossa vida um eterno peso de glória. Senhor Jesus, nos ajuda a ver, Senhor, adiante aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Ajuda-nos, Senhor Jesus, ao nosso coração não criar expectativas nessa terra, não focar em coisas terrenas, mas saber que o que o Senhor tem para nós é muito maior, é muito melhor do que todas as coisas que podemos conquistar nessa terra. Por isso nós te louvamos, Senhor, de todo o coração e te agradecemos. Amém? Glória a Deus. E nós vamos dizer com alegria que tudo aquilo que Jesus conquistou, todo o sofrimento que Ele passou, que aliás é muito maior do que qualquer coisa que nós venhamos passar aqui, Ele conquistou para nós. É nosso direito e é nossa herança. Amém? Glória a Deus. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós, tomamos posse, é nossa herança. Toda a vida, todo o poder, tudo
está no mundo, muito maior do que qualquer coisa nessa terra. É o Senhor a qual nós servimos. É o Senhor que nós podemos descansar. É o Senhor que está nos preparando para reinar, para estar na presença dEle, para aproveitar de tudo que Ele tem, de toda herança. Então, se nesse momento você está passando por uma leve e momentânea tribulação, que muitas vezes para nós parece gigante, Ele está dizendo: olha, deixe tudo comigo, descanse na minha presença, vinde a mim, porque eu vou te ensinar a ser manso e humilde de coração. Então nós encontraremos descanso para as vossas almas, nós seremos nobres, nós seremos pessoas preparadas para reinar com Jesus. Então descanse nele. Nenhuma dor é maior, nenhuma dor é maior, nada que está no mundo é maior do que aquele que nós servimos, amém? Então nós vamos deixar nessa noite, vamos dizer: Pai, eu vou deixar tudo na cruz, porque a dor, irmãos, nós estamos sofrendo porque queremos, nós podemos descarregar tudo isso na cruz e dizer: Pai, eu quero o seu fardo que é leve, eu quero, Senhor, o seu jugo que é suave sobre mim, não quero mais viver nesse tempo, as tribulações desse tempo, mas eu quero te servir, amém? Glória a Deus. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim. Ele já se entregou no seu lugar. Se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, o seu amor me chama. Vinde a mim. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim. Se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Decido deixar. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, o seu amor me chama. Eu dependo desse amor. Eu dependo desse amor, do seu amor, mais que tudo. Eu confio que esse amor
coração, para estar preparados para possuir esse eterno peso de glória. Então se prepare, derrame diante da cruz tudo aquilo que tem sido canseiro, tudo aquilo que tem sido um fardo sobre a sua vida. Feche os teus olhos e nós vamos clamar, porque eu sei, irmãos, que tem fardos que é difícil, a gente não quer largar. Existem pesos que a gente gosta de carregar. Mas nessa noite nós vamos clamar ao Espírito Santo que nos ajude a colocar tudo isso para fora, todo esse peso, todo esse fardo que tem nos feito caminhar tortos, que tem nos causado desconforto diante da cruz. Pai, nós precisamos, Senhor, estamos aqui para aprender da Tua presença. Queremos que o Senhor fale aos nossos corações através da Sua palavra. E nos ensina, Senhor, a chegar mais na cruz, Senhor. A nos derramar na cruz, a tirar todo o fardo, a tirar todo o peso, Senhor. Nós precisamos do Teu auxílio, da Tua instrução, do Teu preparo, Senhor Jesus. Para que nós possamos aprender a viver como o Senhor espera de nós. Porque eu sei, Senhor, que o que o Senhor tem para nós é sempre muito melhor, é muito maior, Senhor, do que qualquer coisa que possamos viver. Então nos ajuda, Deus, nos ajuda, Espírito Santo. Nós clamamos, nós precisamos de Ti. Amém? Glória a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Cumprimentos, irmãos, com a paz do Senhor. Amém. Deus por mais essa oportunidade. Nosso Deus nos concede. Podemos estar na sua casa. Graças a Podemos Deus. louvar o seu nome. E podemos ouvir a sua palavra. Evangelho de João. O Evangelho de Jesus, né? João escreveu. Capítulo 19. Versículo 17. Diz assim: levando a sua própria cruz, ele saiu para o lugar chamado Caveira, que em aramaico é chamado Gólgota. Ali o crucificaram e com ele 2 outros, um de cada lado de Jesus. Pilatos mandou preparar uma placa e pregá-la na cruz, com a seguinte inscrição: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos dos judeus leram a placa, pois o lugar em que Jesus foi crucificado ficava próximo da cidade, e a placa estava escrita em aramaico, latim e grego. Os chefes dos sacerdotes dos judeus protestaram junto a Pilatos: não escreva o Rei dos Judeus, mas sim que esse homem se dizia ser Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: o que escrevi. Tendo crucificado Jesus, os soldados tomaram as roupas dele e a dividiram em 4 partes, uma para cada um deles, restando a túnica. Esta, porém, era sem costura, tecida numa única peça de alto a baixo. Não rasguemos, disseram uns aos outros, vamos dividir por sorteio quem ficará com ela. Isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura. Dividiram as minhas roupas entre si, tiraram sortes pelas minhas vestes, foi o que os soldados fizeram. Perto da cruz estavam sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe ali, e perto dela o discípulo a quem ele amava, disse à sua mãe: aí está o seu filho, e ao discípulo: aí está sua mãe. Daquela hora em diante o discípulo a recebeu em sua família. Mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído para que as Escrituras se cumprissem, Jesus disse: tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre, então embeberam uma esponja nela, colocaram a esponja na boca, na ponta de um caniço de isopo, e a ergueram até os lábios de Jesus. Tendo-o provado, Jesus disse: está consumado. Com isso curvou a cabeça e entregou o Espírito.
Era o dia da preparação e o dia seguinte seria o sábado especialmente sagrado. Como não queria que os corpos permanecessem na cruz durante o sábado, os judeus pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas dos crucificados e retirar os corpos. Vieram então os soldados e quebraram as pernas do primeiro homem que fora crucificado com Jesus, e em seguida as do outro. Mas quando chegaram a Jesus, constatando que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Em vez disso, um dos soldados perfurou o lado de Jesus com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que o viu, disso deu testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe o que está dizendo, a verdade, e dela testemunha para que vocês também creiam. Estas coisas aconteceram para que se cumprisse a Escritura. Nenhum dos seus ossos será quebrado. E como diz a Escritura, no outro lugar olharão para aquele que traspassaram. Amém? Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai. Amém, Estamos diante Senhor. de Ti, da Tua palavra, diante Deus da Tua presença amado. que é santa, viva, eficaz, poderosa. Obrigado, Jesus, pelo privilégio de estarmos aqui. Verdade, E queremos clamar a Ti, venha falar conosco, venha tocar, Senhor, nos corações, venha abençoar aqueles que estão nos seus lares, Senhor, meu Deus, estão ouvindo essa palavra, que venham, Senhor, ser impactados por ela, transformados, Senhor. Em nome de Jesus, nós clamamos a Ti, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, meu Deus, e fala conosco. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, essa passagem da Escritura Sagrada, às vezes, como eu disse semana passada, às vezes a gente não gosta muito de ler, de ver, porque a gente vê o sofrimento de Jesus, não é verdade? E o sofrimento, na verdade, nunca é bom, né? Sofrer nunca é bom, né? Do ponto de vista humano, a gente quer ficar longe da dor, quer ficar longe do sofrimento, quer ficar longe daquilo que nos causa mal. E quando eu olho para essa passagem, eu vejo Jesus com muita sobriedade, muita tranquilidade. E esse Jesus, ele está pregado numa cruz, ele está ensanguentado, ele está com sua cabeça com a coroa de espinho cravada, e seus olhos quase que não se abrem mais. Ele perdeu muito sangue, ele cansou-se, ele apanhou, ele está ali se sustentando pelas pernas e pelos braços, com as mãos rasgadas, com os pés rasgados e com as costas toda estraçalhada. E Jesus está olhando para as pessoas que estão diante dele. Primeiro, ele ouve a oração de um dos ladrões. E um dos ladrões fala: lembra de mim quando entrares no teu reino. E ele ouve a oração e fala assim: hoje mesmo estará comigo no paraíso. E esse homem Jesus, ele olha para aqueles que oram, para aqueles que clamam a ele, e também olha para aqueles que o açoitam, e aqueles que o acusam, e aqueles que estão para concluir a sua morte. E ele olha para eles e olha para o Pai e diz: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Então Jesus vai falar algumas frases na cruz, e sempre tem a ver com a sua bondade, com a sua graça, com o seu amor, e também para cumprir a Escritura. Jesus cumpriu mais de 300 profecias do Velho Testamento, e na cruz ele cumpre algumas delas. E esse Jesus está tão sóbrio e tão centrado naquilo que ele veio fazer, que ele consegue olhar para baixo e ver o discípulo que escreveu esse evangelho, e consegue enxergar a sua mãe. E quando ele olha para a sua mãe, ele diz para João: eis aí a sua mãe.
mulher, eis aí o seu filho. Jesus demonstra, irmãos, que apesar de saber de onde veio, que veio do céu, mas ainda assim Ele nos ensina o cuidado com a nossa família. Provavelmente, ou na verdade, acredito que José já estava morto, e Maria só tinha Jesus, assim, que cuidava dele. Que Maria provavelmente tinha criado seus outros filhos, mas ela estava sempre seguindo Jesus de perto. Ela estava sempre próxima do seu filho. Filho esse que ela provavelmente admirava muito. Filho esse que ela sabia o propósito dele, sabia como ele nasceu, sabia como ele foi gerado no seu ventre. Então, acredito que Maria tinha essa admiração e esse amor por Jesus. E Maria está ali e Jesus está preocupado com ela ficar desamparada. E como Jesus está para morrer e está para ressuscitar o terceiro dia, mas está para começar uma grande obra que é o reino de Deus, que é a igreja do Senhor, ele acredita que Maria vai ser alguém que vai acompanhar esse grande projeto. E porque ele acredita que ela vai acompanhar esse grande projeto, ela está colocando ela como mãe de um discípulo e colocando o discípulo como filho dela. Por quê? Porque eles estariam juntos trabalhando na obra que Jesus começou a fazer. Amém? Amém. Então, Jesus nos ensina com isso que o sofrimento, a dor, não pode tirar a nossa lucidez. O sofrimento e a dor não pode fazer com que nos tornemos egoístas. Por quê, irmãos? Porque quando tem pessoas que às vezes estão passando por dificuldade, por dor e por sofrimento, ele acha que ninguém mais passa por isso. Ele acha que ninguém mais tem luta. Ou que a luta do outro é sempre menor do que a nossa. Não é verdade? Irmãos, a gente passa por uma dificuldade e a gente tem a tendência grande de achar que a nossa dificuldade, a nossa dor, o nosso sofrimento é maior do que o de todo mundo. E a gente não consegue estar lúcido para olhar para o outro e estender a mão para olhar para o outro e dar uma palavra de encorajamento, para olhar para o outro e ter algum cuidado com o outro. Jesus está no maior sofrimento que um ser humano pode passar, mas ainda ele está lúcido para se preocupar com o discípulo que ele amava e para se preocupar com o futuro de sua mãe. Então, como eu disse, nós temos muito que aprender com Jesus. Nós temos muito que aprender com Jesus. Porque Jesus, ali na cruz, ele está preocupado com cumprir as Escrituras Sagradas. E eu acho muito bonito, irmãos, que Jesus sofreu, e sofreu muito, mas aqui no versículo 28, vai dizer assim: mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, para que a Escritura se cumprisse, Jesus disse: tenho sede. Irmãos, pensa comigo, Jesus está ali, só o resto de um ser humano, pendurado numa cruz, perdeu quase todo o seu sangue, mas ele olha assim e fala assim: mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, ele disse: eu tenho sede. Para que ele disse eu tenho sede? Para cumprir a Escritura. Então Jesus não só está lúcido para conseguir olhar para sua mãe, olhar para o discípulo e se preocupar com eles e ter cuidado deles, para olhar para o ladrão da cruz e encaminhar ele para a eternidade, de olhar para os soldados que o batiam, para os fariseus que o acusavam, para a multidão que o caluniava e dizer perdoa porque eles não sabem o que faz, mas ele ainda assim também estava preocupado em cumprir as Escrituras. Ah, irmãos, no momento de dor, tem gente que fica pensando assim: meu sofrimento é a maior coisa do mundo. Eu vou ficar preocupando com a vida, vou ficar preocupando com cumprir a palavra de Deus, vou ficar preocupando com entender os propósitos de Deus. Mas Jesus estava sofrendo, mas ele ainda está pensando.
se já foi cumprido todas essas coisas. E ele não se entrega até que cumpre as Escrituras. Jesus não se rende, Jesus não se deixa morrer até que cumpre-se as Escrituras Sagradas. Irmãos, cumprir a palavra de Deus era a missão de Jesus. Você sabe por que Jesus teve o cuidado de cumprir todas as profecias e toda a lei? Porque ele sabia que depois disso viria algumas pessoas igual a nós, ou nós, que não conseguiria cumprir. Que ainda que tente muito, a gente sempre vai escorregar em alguma coisa. Ainda que nós busquemos, e nós temos que buscar, nós precisamos prosseguir. A palavra vai dizer lá em Oséias que nós precisamos conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. E por isso que nós estamos aqui numa quinta-feira à noite, para aprender de Jesus e aprender com Jesus, e aprender como Ele viveu e a forma que Ele viveu, para que, ainda que um pouco, nós consigamos cumprir as Escrituras. Glória a Deus. Porque Ele morreu, porque sabia que nós não conseguiríamos, mas nem por isso nós deixamos de tentar, porque Ele morreu por nós para que nós tivéssemos pelo menos esse interesse de fazer a vontade do Pai, de fazer a vontade do Deus que entregou Jesus para morrer por nós. Então Jesus olha para aqueles homens e diz assim: eu tenho sede. Tenho sede. Jesus está desde a madrugada sem beber nada. Não sei se é em Mateus ou se é em Lucas que alguém, antes de crucificar ele, oferece uma bebida, vinho e mirra. E essa bebida, essa mistura, era algo que anestesiava, amenizava o sofrimento. E Jesus não aceita essa bebida, porque Jesus veio para passar pelo sofrimento. E eu acho interessante que nós vivemos em um tempo em que as pessoas estão perdidas no alcoolismo. Por quê? Quando você pergunta para uma pessoa por que você bebe, para esquecer, não é verdade? Por que você usa droga? Para acalmar a minha dor. Por que você faz tal coisa? Para poder esquecer do sofrimento. Por que você vive uma vida desregrada? Porque a gente tem que aproveitar a vida, porque a vida é curta. Jesus não quis passar pela cruz anestesiado, ele quis passar pela cruz sentindo a dor e o sofrimento. Então, até nisso Jesus foi tentado. Até nisso Jesus foi tentado, até em amenizar o sofrimento e a dor dele, ele foi tentado. Mas agora, nos últimos minutos da sua existência terrena, ele vai falar assim: eu tenho sede. Quando, irmãos, eu olho para Jesus, eu olho para a cruz, eu olho para todo o sofrimento que Jesus passou, e ele fez questão de cumprir todas as Escrituras, e quando ele cumpre todas as Escrituras, ele está demonstrando quem ele é. Quando ele está cumprindo as profecias, ele está demonstrando que ele é o Cristo, que ele é o Messias, que ele é o Filho de Deus. Ele está querendo mostrar para mim e para você, em momentos de dor, em momentos de sofrimento, que nós tendemos a deixar de acreditar. Ele está dizendo assim: você pode acreditar em mim, porque eu cumpri as Escrituras. Você pode olhar para mim e falar assim: não, aquele de fato era o Cristo, aquele era o Messias. Por quê? Porque ele disse: eu tenho sede. Porque ele cumpriu a Escritura quando ele foi traído. Porque ele cumpriu a Escritura quando ele veio a essa terra. E eu ouvi acho que eu li uma história de um homem, e esse homem estava na sua casa, deitado numa poltrona daquelas bem confortáveis, quando ele ouviu um grito na garagem. E esse grito era da sua esposa. E a sua esposa deu um grito muito alto. Ele falou, dá uma exageradinha na história, né? E tremeu aquela garagem por causa do grito da esposa. E ele foi correndo lá, foi interrompido o seu descanso, o seu sono. E ele chega lá e fala: o que aconteceu? Um rato. Um rato, e ele foi ver onde é que estava o rato. E ela falou: você tem que dar um jeito nesse rato. Ele se aproximou, o rato já estava preso por conta, irmãos. Ele estava dentro de uma lata de lixo, dentro de um balde de lixo, e ele falou assim: não sei como o rato foi parar lá, mas ele estava lá. Ele não sabia como sair, mas ele estava lá, dentro da lata de lixo.
E ele pegou aquele balde, enquanto caminhava com aquele balde com o rato dentro, esse rato desesperado dava voltas e ele falava: calma, eu não vou te matar, eu vou te soltar mais para frente. Mas o rato não se acalmava, o rato em desespero. E ele pensou: como fazer com que esse rato me entenda que eu não vou machucar ele? Aí ele falou: eu não sei falar ratoês, não sei falar a língua dos ratos. O que eu vou fazer para que esse rato entenda que eu não vou prejudicar ele, não vou fazer mal para ele? Aí surgiu uma ideia. Uma forma haveria dele me entender. Quem sabe se eu entrasse no lugar que ele está, dentro do balde, junto com ele, me agachasse e tentasse ficar pequenininho, do tamanho dele, próximo dele, para que ele pudesse me entender e saber que eu não vou fazer nada contra ele. E ainda quando ele solta esse rato sai correndo e dá uma olhada para trás e pensa assim: seu assassino de ratos, seu turbador de ratos. E o rato foi embora. Quando ele pensa assim: quem sabe eu entrar dentro do balde e conversar, tentar agir como um rato, nós olhamos para a história do Cristo, que o céu é muito maior do que a terra, então a comparação do ser humano para o balde é muito pequena ainda. Jesus vem e olha para nós, e nós desesperados, correndo de um lado para o outro, porque nós caímos dentro do balde. Lá no jardim do Éden nós pecamos, e nós causamos dano. E toda vez que Deus tentava se aproximar, nós entrávamos em desespero e começávamos a se bater dentro do balde, dentro do pecado, dentro desse mundo, dentro da lata de lixo. Aí vem Jesus e se torna um de nós. Ele vem e entra dentro do balde, para mostrar para mim e para você que quando ele se aproxima não é para nós desesperarmos. Ele se tornou um de nós, irmãos, para demonstrar o seguinte: que é possível viver nesse mundo amando, é possível viver nesse mundo cuidando um dos outros, é possível viver nesse mundo sentindo dor, mas ainda assim olhando para a dor do outro, é possível viver nesse mundo sentindo sede, mas quando conseguir água, oferecer água para o próximo, quando tiver fome, quando conseguir comida, ainda pensar que existe alguém com fome também e oferecer o que comer para aquele. Então Jesus veio, irmãos, e passou por todo esse sofrimento para que eu e você pudéssemos confiar nele. Ele se tornou um de nós para que nós pudéssemos confiar nele. Para que nós não entrássemos em desespero cada vez que Deus tentasse se aproximar. Porque quando Deus se aproxima, Ele é muito grande, Ele é muito santo, Ele é muito poderoso. Nós somos muito pequenos, nós somos muito pecadores. O homem foi lá para pegar o rato e o homem estava limpo, se sentia limpo. Mas o rato é um rato. Sabe-se lá por onde o rato passou. Sabe-se lá que caminhos o rato percorreu. E ele percorreu lugares sujos, por isso que ele estava dentro da lata de lixo. Assim somos nós, irmãos. Nós estávamos presos. Mas veio Jesus, se tornou um de nós. Acho que é Hebreus capítulo 4, vamos ler lá? Versículo 15. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Jesus se tornou um de nós e Ele é o sumo sacerdote, e assim como nós foi tentado em todas as coisas. Assim como nós, Ele teve fome. Assim como nós, Ele teve dor. Seus pés, chegavam no fim de um dia de caminhada, estavam doloridos.
Suas sandálias estavam apertando. Chegou dias em que eles não tinham o que comer. Chegou dias em que eles não tinham onde reclinar a cabeça. Chegou dias em que Jesus teve que se afastar da multidão, porque a multidão queria tornar ele rei. Jesus foi tentado até nisso, irmãos. Não só lá no deserto, quando o diabo vem tentar Jesus e querer oferecendo todos os reinos do mundo, mas também quando ele está lá no meio da multidão e a multidão quer fazer dele um rei. E ele, entendendo e sabendo que a Escritura dizia a seu respeito, ele passou pelo meio deles e eles nem viram como que ele saiu do meio deles. Em outros momentos ele estava no meio da multidão e a multidão pegando pedras para o atacar, e ele escapou também no meio deles. Mas Jesus não revidava, Jesus não se voltava contra essas pessoas, Jesus não ofendia essas pessoas, Jesus se afastava, Jesus as amava, Jesus cuidava delas. Glória a Deus. Irmãos, indignação dá quando você assiste o filme da crucificação, porque você vai ver no meio da multidão pessoas que Jesus alimentou, você vai ver no meio da multidão pessoas que Jesus curou, você vai ver no meio da multidão pessoas que Jesus deu uma nova chance de vida. Isso demonstra, irmãos, a nossa vida. Quando muitas das vezes nós viramos as costas para o Evangelho de Jesus, quando muitas das vezes nós deixamos de cumprir aquilo que Ele pediu para que nós fizéssemos, quando nós nos afastamos da Sua palavra, quando nós entramos para dentro do balde do pecado e não deixamos que Ele se aproxime de nós, quando nós ficamos dando volta dentro do balde e se batendo, se debatendo, e rejeitamos a presença de Deus, a presença de Jesus na nossa vida. Mas quando nós olhamos, nós ficamos indignados. Por quê? Porque é assim que nós agimos. Quando alguém nos acusa, quando alguém nos fala alguma coisa, quando alguém vem contra nós, quando alguém nos feriu. E eu vou te falar, com palavras ninguém tem poder de nos ferir, sabia? E de nos ofender. É nós que nos ofendemos. A pessoa falou. Mas é nós que pegamos aquilo que a pessoa falou e tornamos uma ofensa. E daí nós guardamos isso por toda a nossa vida. Aí você vai dormir e você leva aquela pessoa para a sua cama. Você vai trabalhar, você leva essa pessoa para o seu trabalho. Você vai para casa, você leva essa pessoa para o seu trabalho. É você que está carregando um peso sem necessidade. E quando nós olhamos para Jesus na cruz, para Maria ali diante da cruz, para João diante da cruz, nós precisamos aprender com eles e pensar o que eu preciso deixar na cruz. O que eu preciso deixar aos pés da cruz? O que eu preciso largar para trás? O que eu preciso abandonar na minha vida? O que tem feito mal na minha vida espiritual, no meu convívio familiar, no meu convívio no trabalho, nas minhas relações? O que tem feito mal? Então, isso que me faz mal, eu preciso analisar e falar, vou ter que deixar isso na cruz. O que Maria Madalena estava fazendo aos pés da cruz? Deixando todo o seu pecado. O que João estava deixando aos pés da cruz? Toda a sua raiva, todo o seu rancor, todo o seu ódio pelos samaritanos, pelos soldados, por todo mundo que estava ali fazendo mal ao seu Senhor. Por quê? Porque João é aquele que falou assim, Senhor, você não quer que nós oremos e pedimos para que Deus mande fogo do céu e queime todos eles? Quando você vai ler o Evangelho de João, ele vai falar de amor, vai falar do verbo vivo. Quando você lê 1 João, ele vai falar de amor, de que Deus é amor, de que Deus veio para salvar o mundo. Que se nós andarmos na luz como Ele na luz está, nós temos comunhão uns com os outros, até com os samaritanos, que eu queria que pegasse fogo. O que eu preciso deixar na cruz? O que eu preciso deixar na cruz? Deus de amor. Jesus, irmãos, pediu água, falou que tinha sede e deram vinagre para ele. E ele recusou, porque não era aquilo que ele queria. Aí ele viu que estava tudo cumprido. Jesus disse, está consumado, está feito, está pago, está terminado,
Está consumado é uma palavra telestai. É um carimbo que quando alguém paga uma dívida, o último boleto lá do seu carro, o carimbo que viria escrito se você estivesse lá em Jerusalém, era essa palavra. Está consumado. Quando você comprava uma casa, você acabou de pagar ela, no contrato final, na escritura, é seu permanentemente. Está consumado. Está consumado. Jesus gritou, está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. Ele sofreu até o final, para que eu e você confiássemos nele. Irmãos, não tem como você ver a um Deus, a um Jesus, acreditar em alguém que não sabe o que é isso aqui. Não sabe o que é essa terra. Um homem sem entrar no balde, não tem como ele se sentir um rato. Deus se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a do unigênito do Pai. Irmãos, quando nós lemos assim, nós vemos a glória. Mas para quem está perto, os discípulos de Jesus, está vendo que Jesus é Deus e que Deus é Jesus e que Ele está provando daquilo que eles provavam, que Ele está vivendo aquilo que eles viviam, que Ele estava sentindo aquilo que eles sentiam. Jesus faz tudo isso para que nós confiamos nele, entregamos tudo a Ele, deixamos na cruz, porque na cruz Ele cravou a cédula de dívida que era contra nós, e ela diz assim: está consumado, está pago, está terminado, você é mais que vencedor. Tem uma outra história. Existe um campeonato de golfe nos Estados Unidos, e esse campeonato de golfe é assim, ó. Eles pegam um profissional, um que é profissional no golfe, e mais 3 amadores que são convidados. 3 amadores que são convidados. Então, cada um vai ter uma atacada. Só que a atacada que o amador erra, ela é compensada quando o profissional acerta. Então, eu errei a atacada, porque eu sou um amador, mas o pastor James é profissional. E ele deu a atacada. A atacada errada minha não é descontada da minha equipe, porque o pastor James acertou, então o meu ponto também valeu. Quando ele pontua, mesmo que eu errei, nós dois ganhamos. Eu aprendo com Jesus que nós às vezes damos atacada, e nós erramos a atacada. Mas a atacada de Jesus foi certeira, e nós somamos pontos. Por quê? Porque Ele chamou cada um de nós para jogar no time dele. E nesse time, irmãos, como são 4 pessoas, é eu, é o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo. Desses 4 só eu que erro. Então não tem como dar errado um time desse, não tem como perder, porque Jesus morreu na cruz e falou: está consumado, e Ele não erra a atacada. Glória a Deus. E é interessante que eu li nessa história um homem que foi participar desse campeonato e ele errou 7 tacadas. Mas o profissional que eu estava acompanhando, cada tacada que ele dava uma instrução. E ele acertou só uma tacada. E essa uma tacada foi a última. Por quê? Porque Jesus nos chamou para o seu time e Ele nos chamou sem nós sabermos jogar. Mas nós vamos jogando e nós vamos errando. Mas Ele vai falando: ó, é assim que você tem que fazer. É desse jeito que você tem que fazer. Então até chegar na última tacada nós vamos conseguir acertar o alvo. Até chegar na última Ele já vai ter nos aperfeiçoado. Por isso nós precisamos continuar jogando no time de Jesus. Só assim nós seremos mais que vencedores. Só assim nós somos campeões. É nesse Jesus que diz: está consumado. Nós precisamos estar perto dele, viver buscando a presença dele, porque é só assim que ele nos ensina. Nós somos errantes, mas nós estamos sendo aperfeiçoados. Coloque-se de pé. Nós falhamos, mas Ele está nos ensinando. Nós estamos aprendendo com o melhor, que é Jesus de Nazaré.
aquele que viveu neste mundo e que sofreu, que padeceu e que sentiu dor, mas ele tem compaixão de cada um de nós. Obrigado, Senhor. Foi tentado em tudo, mas ele venceu. Obrigado, Jesus. Ele é vencedor e nós, se estamos no time de Jesus, nós também somos mais que vencedores. Por Glória ao aquele teu que nos nome, amou. Aleluia. Que nós possamos entregar tudo na cruz. Tudo que passou, tudo que ficou para trás, que nós possamos deixar na cruz. E aprender com Jesus a cada dia. Aleluia, Jesus. Jesus que ama mesmo na hora da dor e do sofrimento. Verdade. Jesus que cuida mesmo na hora da sua angústia, Ele está cuidando dos seus. Quando Ele estava no jardim passando uma dor, uma agonia terrível, Ele estava ensinando os discípulos e dizendo: vigiai e orai para que vocês não entrem em tentação. Obrigado. Ah, irmão, servir a esse Jesus, jogar no time desse Jesus é a melhor opção. Porque com Ele nós aprendemos, com Ele nós somos vencedores, com Ele nós vamos vivendo e às vezes tropeçamos e às vezes erramos. Ele fala: meu filho, levanta, vamos continuar porque o jogo ainda não acabou. E até o último dia Ele diz que Ele nos aperfeiçoará. Permanecer em Jesus, deixar tudo nos pés da cruz, a dor, o sofrimento, é a melhor opção. Glória a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos. Aleluia, Nós te exaltamos, Senhor, porque Tu és Deus, Tu és fiel, Tu és maravilhoso, Tu és tudo para nós. Sem Ti nós não somos nada, Senhor. Obrigado pelo Teu sacrifício. Por favor, que nós não sejamos Jesus, muito ouvintes, obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pelo mas que tenhamos ensinamento a memória da da vida, Tua palavra. ensinamento na Sua morte, ensinamento do sofrimento, para não pecar ensinamento da Sua ressurreição, ensinamento, Senhor, do Seu falar, do Seu caminhar. Obrigado, Jesus. Continue nos ensinando, continue, Senhor, meu Deus, nos abençoando, continue colocando limites no nosso ser, continue transformando a nossa vida, Senhor. Em nome de Jesus, ajude-nos a continuar, a prosseguir, ajude-nos a saber lidar com o sofrimento, com a dor da feira, com a angústia, com a amargura, com tudo isso, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Abençoe a Tua igreja, abençoe o povo, abençoe a nossa nação, Senhor. Abençoe a nossa cidade. Tem misericórdia, Senhor. Abençoe a vida do Senhor Maurício que está internado, Senhor. Tem misericórdia do Teu servo, Senhor. Glória a Deus. A todos que precisam, nós clamamos a Ti, Senhor. Abençoe, meu Deus. Livra-nos, Senhor, dessa enfermidade, desse mal, Senhor. Mesmo aquilo que nós conhecemos, mas o Senhor conhece. Abençoe o Teu povo. Desperta, Senhor, aquele que está doente. Cura aquele que está doente. Em nome de Jesus. Muito obrigado, meu Deus. Em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Que o grande amor de Deus, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre a vida de todos nós, não só agora, mas para todos sempre. Todos que amam o Senhor Jesus podem dizer amém. Amém.